Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia. Ah, gostei, agora gostei. Estamos todos juntos nesta ocasião em que voltamos à casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Esta semana é uma semana diferente, é a Semana da Pátria. Muita gente não liga, mas nós temos que dar muita importância. Nossa pátria está passando momentos muito sérios e é o afastamento das pessoas da verdade, da honestidade e de Deus que está levando nossa terra para essas situações de problema. Mas vamos orar, pedir a Deus que abençoe a nossa pátria. Vamos nos colocar de pé. Façamos a leitura deste trecho que se encontra no nosso auxílio litúrgico. Salmo 95, 1 a 7. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, que ele fez, e também sobre a terra, que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia. Somos o rebanho do qual ele cuida. Vamos cantar o hino de número 3. Infelizmente, nós não projeção das palavras do hino na tela das... Vai ter? Ah, bom. Conseguiram resolver. Vamos cantar o hino de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, grande Deus, tomamos, com fé singela, reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina-os teu Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, avive nossas forças da memória, pois nele mais queremos conhecer o
dos céus, do Cristo cuja glória Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos reunimos com reverência para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. O Teu povo aqui reunido, a Tua igreja que aqui se encontra, quer Te trazer este culto que somente a Ti é devido, Senhor. E nós pedimos perdão porque nós não podemos fazer melhor. E Te pedimos, ó Deus, que Tu nos ensines e conduzas os nossos caminhos, conduzas os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que estejamos aqui com sinceridade, estejamos na Tua casa com o espírito de adoração, para que o nosso culto possa ser aceito por Ti, Senhor, que é o que nós Te pedimos. Abençoa cada pessoa que aqui se encontra. E também, Senhor, aqueles que estão viajando ou os que não podem estar, porque estão doentes e impossibilitados de aqui vir. Mas nós Te suplicamos que o Teu Espírito alcance a todos e dês o alimento, o sustento necessário. Amém. E acima de tudo, Senhor, nós Te pedimos pela nossa pátria, pátria que é da maior importância para cada um de nós. Nós, infelizmente, vemos nesses dias a desorganização, a desordem imperando sobre as instituições. Mas nós Te pedimos, ó Deus, que Tu fortaleças as instituições da nossa Constituição, que Tu abençoes o Judiciário, especialmente, o Executivo, o Legislativo, e que reduza, Senhor, o egoísmo e a prepotência que está marcando os nossos dias, e que a Tua bondade, a Tua justiça se espalhe sobre a nossa terra, pois isto está causando sofrimento muito grande para tantas e tantas pessoas, e nós sentimos, ó Deus, o nosso coração dolorido com o que nós estamos vendo. E também, ó Senhor, não só na nossa pátria, mas também em muitos lugares, e nós suplicamos que sobre esses povos que estão sendo deslocados pelos conflitos, pelas situações de crise em muitas e muitas nações, atende, Senhor, dá a Tua misericórdia sobre essas vidas, homens, mulheres, crianças, para que possam ter paz, tranquilidade. É muito, mas Tu podes todas as coisas. É muito o que nós Te pedimos, mas nós sabemos que a Tua vontade pode imperar. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, com liberdade, que esta oportunidade seja por nós aproveitada de maneira sábia e construtiva. É em nome de Cristo Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar. Bom dia, amada igreja.
Graça e paz. Bom dia para você que nos assiste ao vivo ou em gravação, qualquer lugar do mundo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Participe conosco. Pega lá uma Bíblia, junta a moçada em torno aí da tela e ore conosco, cante conosco. Você também pode ser abençoado. Gente boa, tá frio, não tá? O que você acha de ficar em pé e dar um abraço em quem está do seu lado, caloroso, e dizer bem-vindo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus? Faça isso aí. Mas não falou nada conosco. Larissa. Tá. Já está indo para onde? Para o Canadá. Vou comprar o marinho japonês. Tá. Vamos ficar. Veja com isso. Dá uma decidida. Veja com isso que a gente chama. Pode tomar no seu lugar. E você que nos visita, a igreja hoje está recheada de visitantes, porque feriado é assim, uma turma vai e outra turma vem, né? E a gente aproveita para rever parentes e tal. Se você que nos visita nessa manhã, está aqui pela primeira vez, por favor, tenha bondade, fique de pé no seu lugar. A gente tem uma lembrancinha aí para fazer, aí os pais do Elias, bastante gente aí, são todos bem-vindos. Você é mais próximo aí deles, da nossa igreja, dê um bem-vindo bem agradável para quem está aí perto de você. Que o Senhor continue abençoando a sua família, todos que estão aqui. Laís, Lúcio, tá, o nome dela é Larissa. Tá bom. Graças a Deus. Todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, você está recebendo nesta manhã a 7ª edição da nossa revista Identidade Cristã, e dessa vez ela traz uma matéria sobre os vitrais do nosso templo histórico ali na frente. Está muito interessante essa matéria. Você também tem nessa revista o lançamento da Conferência Missionária 2015, relevante, é o tema da nossa conferência, e você também tem uma série de avisos e reportagens acerca do cotidiano da nossa igreja. Eu queria destacar alguns. É o culto do bebê, dia 17 de setembro, importante que você procure lá na saída do pessoal da organização, 27, né? 27, 17? 27, ainda bem que todo mundo está ligado aqui nesse lugar, não deixa o pastor se perder. Então é o seguinte, é importante que você faça a inscrição do seu filho, seu neto, seu sobrinho. É um momento de compartilhar da palavra de Deus, de evangelizar aqueles que ainda não conhecem. Inclusive a revista traz uma matéria de uma jovem da nossa igreja, vice-presidente da UMP, que foi evangelizada e dedicada no culto do bebê, e hoje está ativa na nossa igreja, líder do Amor que Comove, enfim. Também tem o Avá, o pessoal do Avá também está recolhendo as inscrições, e o Kairos com o presbítero Cleiton. Você pode depois ter as suas informações mais devidas com o nosso presbítero. Os demais avisos estão na nossa revista. Reverendo Juarez foi à região de Campinas fazer um casamento, por isso ele está ausente nesse culto aqui conosco. Coisa boa também é ver como é que a vida da igreja é dinâmica. Essa igreja tem tido o privilégio de receber muita gente, não só de outras cidades, outros estados, mas também de outros países. Nós temos membros da nossa igreja que são de outros países, temporariamente estão aqui, alguns em definitivo, mas essa igreja também é uma igreja que tem enviado muita gente. E dentre tantos missionários, a gente hoje vai... Graças a Deus deu certo, porque a chuva fez com que ela permanecesse aqui com a gente. Thaísa, vem aqui, a Thaísa Cole é missionária da Jocum, e ela está indo para o Havaí, para o Nepal, dar um treinamento para as equipes que estão lá. Nós vamos orar por ela. E também a Larissa, que está indo para o Canadá encontrar com o marido. É Larissa mesmo, né? Que coisa boa. Vem cá, Larissa, nós queremos orar por você. Porque missão não é só quem vai para dar treinamento para a igreja. Todo movimento daqueles que são igreja é missão da igreja. Não é verdade? Porque às vezes você não tem um engajamento eclesiástico, missionário propriamente falando, mas você está na vida, você está no cotidiano, e Cristo está em você, então ela também é missionária. Amém? É muito bom ver isso, é muito bom participar desse momento. Nós vamos orar. Quero chamar aqui o reverendo Wesley, presbítero Toshi. Vamos orar por essas irmãs, que o Senhor abençoe a viagem, viu? E que voltem
quando... Não sei você, Larissa, se está indo de vez, se vai voltar. Certamente o papai e a mãe aqui a gente dá uma choramingada de vez em quando. E a Thaís a gente sabe que é sem paradeiro. O missionário não tem paradeiro. Para um pouquinho ali, para um pouquinho acolá, mas é sempre bom. A igreja em movimento. Amém? Você pode ficar de pé, por favor, estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar essas famílias aqui, orando com o pastor Wesley. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por tuas muitas obras, por aquilo que tu fazes na vida de cada um de nós, na vida das famílias, na vida da nossa igreja, e onde a tua mão se coloca, a bênção caindo sobre as nossas cabeças. Nós te damos graças, ó Deus, porque estamos aqui com alegria, com satisfação, vendo o que tu estás realizando na vida de tantas pessoas, e nós estamos especialmente te agradecendo a vida da Thaisa, que está saindo para o seu trabalho de missão específica para te servir melhor através da sua vida, dos seus talentos, e nós te pedimos, ó Deus, que tu abras as portas diante do seu caminho. E também, ó Deus, que sustentes o coração da sua família que aqui fica, com saudade, vendo à distância, mas acompanhando com alegria o que a Thaisa está fazendo. Nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção também sobre a Larissa. Nós te agradecemos a sua vida preciosa, que junto com a sua família tem louvado e glorificado o teu nome. E te pedimos, ó Deus, que tu abras também as portas diante dela, conduzas na sua viagem para encontrar-se com o seu marido que está estudando, se preparando no Canadá. Abençoa a Lúcia, ao Ayrton que aqui fica, pois nós sabemos que a saudade é muito grande e temos a certeza que a tua mão está abençoando, guardando, protegendo aos nossos queridos que estão em pontos distantes do nosso lar. Nós te agradecemos, te louvamos e te pedimos, ó Deus, sempre que a tua mão nos sustente, nos guarde pela tua misericórdia. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e também te agradecemos. Amém. Pode sentar. Deus abençoe. Boa viagem. O Canadá é mais frio que aqui, mas você fica bem. Deus abençoe. Imagina por isso. A palavra do Senhor nos diz assim: orai sem cessar. Oramos para começar o culto, oramos pelos missionários, mas também precisamos orar por nós, porque nós somos limitados. Nesse momento eu queria convidar você a ter alguns instantes de oração por você. Ore pela sua vida. Talvez tenha alguma coisinha aí que precisa ser confessada, consertada. O Espírito Santo já falou com você sobre isso. Vamos ter um instante de oração silenciosa, de reflexão na presença do Senhor. Depois a gente vai cantar, louvar o Senhor com algumas canções. Mas antes, se você quiser, coloque-se de joelhos, fique à vontade na presença do Senhor. Vamos orar, queridos. Vamos colocar nossa vida diante dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor, ó Pai, porque temos a plena certeza que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que está presente no nosso meio a cada dia, a cada momento. É Deus que tem se mostrado misericordioso e gracioso, mesmo nós não sendo merecedores, ó Pai.
Neste momento, Pai, confessamos diante do Senhor que somos falhos, que somos pecadores e precisamos do Senhor. Precisamos da Tua obra redentora, Cristo Jesus, realizada por nós, onde nos dá livre acesso à Tua presença, o Teu sangue que nos purifica de todo pecado quando confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Pai, a Tua igreja aqui diante do Senhor se coloca confessando, orando a Ti, pedindo realmente, Pai, que a Tua presença seja forte em nossa vida e que em nome de Jesus, Pai, a Sua mão poderosa esteja atuando em cada coração aqui presente, em cada vida, que a unção do Teu Espírito Santo ministre em nós, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, Pai, realmente tratando cada coração, cada necessidade, Pai, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. E neste momento, já, ó Pai, consagrados ao Senhor, perdoados pelo Teu Senhor, porque a Tua palavra é fiel, que diz que o Senhor perdoa aqueles que confessam, ó Pai. Nós temos essa certeza. Nós vamos Te louvar, nós vamos engrandecer o Seu nome e Te pedimos, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Eu vou te convidar a ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos declarar esse Deus que é soberano, que é maravilhoso. O quanto é bom estarmos congregados juntos aqui na presença do Senhor, sabendo que o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. A este povo, a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar, e uma igreja forte edificar, pra louvor de Sua glória. Vem, Senhor, Sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. A este povo, a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar, e uma igreja forte edificar, pra louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Sua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá um novo coração, dá um coração igual ao teu, meu mestre, dá um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso estamos aqui louvando esse Deus que é grande, que é maravilhoso, que é eterno, que é só por Ele que nós temos a vitória e a certeza de que mesmo que o inimigo intente contra a nossa vida, nosso Deus é maior e Ele garante a nossa vitória e o nosso sustento. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de
ainda nesse espírito de louvor e adoração, eu convido a igreja para fazermos a leitura do texto que está indicado na leitura conjunta, tributai louvor, do Salmo 96, versículos 7 a 8. Está no boletim, convido a igreja para lermos em conjunto. Louvem o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que Ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Essa é uma hora que nós temos do culto de dedicação das nossas ofertas, e esse é um privilégio que a igreja tem de sempre estar colaborando, seja com seus dízimos, ofertas e de todo o nosso coração, como nós agora há pouco também tivemos esse momento de louvor, que essa seja realmente uma entrega de louvor, uma entrega de coração que fazemos ao Senhor. Convido agora os seus diáconos a fazer a coleta, enquanto nós vamos ter mais um momento de louvor. Senhor, minha vida oferecer como ofertas de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como ofertas de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer. Convido as crianças para vir à frente. Sai meu coração e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Chama as crianças, por favor, vir à frente. Cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso querido e amado Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Pai, porque podemos estar aqui na tua casa de oração, prestar de culto, louvor e adoração, Pai. Pedimos que o Senhor aceite, Senhor, nossas ofertas e dízimos, que fazemos com gratidão e louvor do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe como igreja, abençoe, Senhor, as pessoas responsáveis pela administração, pela administração aqui dos bens aqui recolhidos, Pai, e que a nossa igreja possa, sim, Senhor, ser multiplicadora desses bens, porque estamos sempre e persistentemente investindo na obra missionária, na obra da Tua causa, Pai. Pedimos agora Tua bênção também sobre os infantes, sobre o trabalho que é ministrado, sobre as nossas crianças, que o Senhor também esteja ministrando
sobre a vida delas, através da liderança que lá estará conduzindo. Também pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco aqui no templo, abrindo nossas mentes, nossos corações para a palavra santificada que teremos hoje, Pai. Ilumina, inspira e usa, Senhor, o nosso pregador dessa manhã, para que também o Senhor fale profundamente aos nossos corações, para preencher tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, de alimento espiritual nesse dia. No nome santo de Jesus que oramos e agradecemos, Pai. Amém. Podeis assentar. Só queria acrescentar mais um aviso importante que eu esqueci, senão vai ficar bravo comigo, né? Não haverá núcleo Coronel do Cídio, é isso, dona Liliana? Saiu no boletim que haverá aí o núcleo, segunda-feira, às 20 horas, Coronel do Cídio, na casa da dona Liliana Vargas, mas isso foi um pequeno erro, não haverá esse encontro. Amém, querida? Eu queria convidá-los para assistirem comigo a esse vídeo. A raiva vira revolta, a revolta desespero, o desespero um transe. Famílias em profundo desacordo com a vida. Esses imigrantes entraram em pânico quando a Hungria desviou o caminho de um trem. Em vez da prometida fronteira com a Áustria, policiais húngaros obrigaram todos a descerem num campo de refugiados. A mulher, com o bebê no colo, diz que a família morreu na Síria, não tinha mais nada. Horas antes, esses imigrantes lutavam para embarcar naquele mesmo trem. Eles queriam sair da Hungria, ganhar países como a Alemanha. Depois de quilômetros de perigos, ninguém queria ficar para trás. A manobra húngara foi a nova decepção para pessoas que fogem da carnificina na Síria. Empurradas pela guerra, se veem espremidas num leste europeu hostil. O impasse faz imigrantes tentarem caminhos arriscados. O símbolo dessa crise é a criança afogada na praia turca. Fazia parte de um grupo de 12 pessoas que morreu ontem na travessia da Turquia para a Grécia. A imagem chocante provocou um debate mundial. Parte da imprensa entendeu que a imagem é forte demais. Os 3 maiores jornais americanos e alguns dos principais europeus resolveram publicar. Lembram da famosa foto da menina no Vietnã, que em 1972 mudou a percepção do público sobre aquela guerra. A cena de ontem chama atenção para a origem da ferida, o conflito na Síria e o desencontro europeu. A criança da foto perturbadora tinha 3 anos. Aylan aparece aqui ao lado do irmão Galip, de 5. Os dois embarcaram no projeto dos pais de chegarem até a Europa, mas o sonho da terra segura naufragou. O pai foi o único sobrevivente entre os 4. Encontrou os filhos e a mulher sem vida na praia turca. Destroçado, conta que todos escorregaram de suas mãos e que os 3 não escutaram a voz dele. O pai já não se importa com a guerra na Síria, só quer enterrar a família em Kobani, na cidade de onde partiu. A tia das crianças esperava que um dia todos se juntassem no Canadá. Agora responsabiliza o mundo pelo que aconteceu. A morte da criança esteve entre os assuntos mais comentados. Ganhou a hashtag O Naufrágio da Humanidade. O menino é o retrato da crise. Representa mais de 2.600 pessoas que morreram só esse ano. Essa foi a fala do pai, quando foi perguntado sobre o que ele estava sentindo. E ele disse: até quando vai ser assim? Karl Barth, um teólogo do século passado, dizia que o pregador tem que ter a Bíblia numa das mãos e o jornal do dia na outra. A afirmativa da tia do menino que mora no Canadá, e esse era o objetivo da família de Aylan, chegar ao Canadá. Disse que a responsabilidade é do mundo. Essa cena chocante, ela é sim de responsabilidade do mundo.
mas sobretudo da igreja. Eu queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia lá em Mateus 24. Nós vamos ler de 1 a 14. Texto que Jesus responde ou tenta responder às argumentações feitas pelos seus discípulos acerca do mundo que eles viviam, do que eles estavam vendo, do que eles estavam observando. O texto diz que, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele, porém, respondeu: vede, ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de rumores de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pai, nós estamos em estado de choque, mais uma vez diante dos acontecimentos ao redor do mundo. Nós que somos pais de crianças na idade do pequeno Aylan, ficamos perplexos, pensando que poderia ter sido com os nossos filhos. Mas estamos aqui no Brasil, seguros, tranquilos, vivendo uma crise econômica, política, densa, mas quando somos deparados com esse tipo de cena, percebemos, ó Deus, que estamos no céu. Mas a sua igreja é aquela que é levantada por ti para trazer o céu à terra e levar a terra ao céu. E é por isso que nós precisamos ouvir a tua voz nessa manhã. Porque, Senhor, até quando vai ser assim? Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pai de Aylan foi perguntado sobre até quando vai ser assim. Os discípulos de Jesus, depois de uma certa caminhada com Jesus, um tempo andando com ele, eles, num dado momento, chamaram Jesus à parte e falaram assim: Senhor, vem dar uma olhadinha no templo. Olha como é que está ficando bonito o templo. Mas o que a gente encontra nesse texto é que ele começa dizendo que Jesus saiu do templo. Esse movimento missionário, eclesiológico, que tem tudo a ver com a palavra igreja, no grego eclesia, a junção do verbo chamar com o prefixo retirar, ou seja, chamar para fora, ekleo, eclesia. Esse movimento para fora, ele bate de frente com esse movimento religioso que os discípulos estão propondo para Jesus. Olha o templo, Jesus está fora do templo. E eles dizem: olha o templo.
Até que Jesus tem que parar e dizer assim: olha, gente, não ficará pedra sobre pedra. Essa é a realidade da igreja. Tudo isso aqui, que a gente chama de templo, não é nada. Por mais confortável, blindado, bem planejado, tecnológico, por tudo isso que seja, isso não é nada. Movimento missionário, movimento de Deus na terra, esse movimento divino vai contra o movimento humano, porque a nossa tendência natural é olhar para o templo, é olhar para cá. Mas a igreja surge da missão de olhar para fora. A igreja surge um movimento de Deus que deixa a sua glória e vem para fora, vem para o mundo. E nesse mundo ele reúne os seus, e reunindo os seus ele diz: olha, vamos para o mundo, vamos para fora, vamos anunciar. A história de Israel, que foi reproduzida pela história da igreja, é marcada por construções e desconstruções constantes. E isso é muito bom, isso é muito positivo, porque a gente amadurece. Eu acho que passou direto ali. A gente amadurece com os nossos erros. A gente cresce com cada oportunidade de recomeçar os nossos projetos, aquilo que não deu certo. E a gente também deixa excelentes exemplos, principalmente de como fazer e de como não fazer algumas coisas. Então esse movimento de construção e desconstrução, ele é muito importante. Mas ele também levanta uma série de dúvidas, uma vez que aquela primeira indagação dos discípulos acerca do templo, fala: Senhor, olha o templo, e Jesus fala para eles: não ficará pedra sobre pedra. Essa primeira indagação é frustrada. Então eles passam no versículo 3, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para você ver comigo, eles passam a fazer outro tipo de indagação. Já que o templo não é isso, já que não é para cá que a gente tem que olhar, fala para mim uma coisa, Senhor: quando é que sucederão todas essas coisas? Essa é a nova indagação. Ou seja, já que a igreja não é essa instituição, então essa igreja que o Senhor falou que vai edificar lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que acontece? Ou seja, até quando? Até quando a gente vai esperar? Ou seja, quando sucederão essas coisas? O que precisa acontecer? Ou seja, que sinal da sua vinda? E a terceira indagação: qual o sentido disso tudo? Quando eles falam que sinal haverá da consumação do século? Essa é a nova pergunta. Nova pergunta aqui. Porque essa é a pergunta que permeia todas as crises. Inclusive dentro de casa. Até quando a gente vai esperar? O que precisa acontecer para a gente mudar? Qual o sentido disso tudo? Então Jesus passa a responder com uma fala interessante. Ele diz assim: vede, ninguém vos engane. E ele passou então a fazer algumas afirmativas interessantes. Por exemplo, ele diz que nem todos, eu não sei o que está acontecendo aí com esse troço. Ele diz que nem todos, versículo 5, nem todos que falam ou fazem coisas em nome de Cristo representam de fato o Cristo. A primeira coisa que Jesus coloca aqui para essa reflexão é: olha, gente, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e eles vão enganar muitos. E ele segue dizendo que além de gente para enganar, ainda tem uma série de eventos que vão enganar a gente. Guerras, conflitos, meu Deus do céu, isso. Guerras, conflitos, tensões políticas, sociais, culturais, religiosas, étnicas, econômicas, enfim, fazem parte da história da humanidade. E isso não deve nos causar espanto, é o que ele está dizendo aqui. É necessário acontecer essas coisas. Enquanto a história estiver sendo escrita por gente como a gente, essas coisas são inevitáveis. É uma briga de interesses, de opiniões. É uma guerra religiosa, é uma guerra cultural. A gente vive num mundo da maior diversidade possível de ideias e interpretações da mesma coisa.
Mas é interessante que no final desse versículo 6, Jesus diz, mas ainda não é o fim. Eu queria parar aqui e chamar a sua atenção para essa expressão, ainda não é o fim. Porque quando a gente passa reto nessa expressão, a gente vai dizer assim, ainda não chegou ao fim. Ainda não acabou, né? Essa é a nossa leitura superficial do texto. Mas a palavra fim aqui, que vem do grego telos, da raiz telo, ela tem uma conotação muito mais profunda do que isso. Na verdade, uma conotação diferente do que essa ideia de chegada, de término. A raiz aqui, ela pressupõe estabelecer um ponto de referência definitivo, uma finalidade, um objetivo. E as compreensões ou traduções possíveis somente para essa expressão fim poderiam ser, eu destaquei aqui, e já está lá no 3, mas ali, ó, primeiro, limite no qual algo deixa de ser isso para se tornar aquilo. Segundo, transformação de algo que está no estado para o outro, de uma natureza para outra natureza, mas não o fim de um tempo ou de um período, ou ainda, vamos ver se a gente consegue lá, 3. Ô Igor, você vai ter que mexer aí para mim, tá bom? Último de uma ação, último de uma série, de uma sessão, de uma série, o ser completo. A palavra fim quer dizer a completude de algo, aquele que alcança a plenitude. 4, propósito de algo, aquilo pelo qual algo é definido, ou ainda em 5º lugar, pode ser compreendido como o lugar ou estado onde todas as coisas se relacionam plenamente. Olha só o que Jesus está dizendo então. Quando ele diz, este não é o fim, ele está dizendo assim, esse não é o objetivo. Essa não é a definição do tempo. Ele está falando isso apontando para o quê? Para os enganadores, para as guerras, rumores de guerras. Todos esses eventos, essas tragédias, elas têm uma finalidade. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que isso não é o que encerra o período, mas isso tudo tem um objetivo, e ele completa, por favor, pode mudar, na expressão seguinte, quando ele diz, porquanto, e porquanto aqui indica, por causa disso, ou por que isso acontece, ou seja, a partir dessa finalidade, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. E ele chama isso tudo de princípio das dores. Ou seja, ele está dizendo que esse conflito entre pessoas, que é inevitável, é resultado de uma finalidade que não está sendo alcançada, de um objetivo que não está sendo comunicado, de uma natureza que não está sendo exercida. E aí ele vai completar ainda dizendo, o então do versículo 9, ou seja, a consequência disso, do desajuste por conta do fim, pode passar para mim, é que sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aqui é importante a gente parar e dar uma olhadinha, só para complementar a nossa compreensão do que Jesus está falando, para o que Isaías diz lá em Isaías 59, 2. Ele diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Note, ele está dizendo que há 2 tipos de separação que o pecado causa. O primeiro é entre nós. As vossas iniquidades fazem separação entre vós. E por consequência disso, entre vós e Deus. Ou seja, o primeiro afastamento é entre um e outro, aquela síndrome do Éden. Em Gênesis 3,12, quando Deus visita Abraão e fala para Abraão, onde é que você está, Abraão? O que você está fazendo? O que está acontecendo? Adão fala, Abraão não existia ainda, né? Adão vira e fala assim, a mulher que tu me deste, ele tira o dele da reta geral. Note que a primeira separação não é entre Deus e o homem, porque Deus vai falar com o homem. A primeira separação é entre o homem e o homem. Adão não é homem e mulher. Adão é humanidade. Está escrito para nós Adão e Eva, a gente pensa em macho e fêmea,
Mas não é essa a ideia do texto. Macho é ish e mulher, e fêmea é ishar. Quando começa a aparecer, então, nomes próprios para ele e para ela, a gente pode interpretar como homem e mulher. Mas o relato do Éden é humanidade. Adão e Eva são dois seres humanos, que, quando o pecado entra, eles se separam. E eles se separam, diz o texto ainda lá em Gênesis, que é por conta da própria cobiça. Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer, cada um é tentado naquilo que cobiça. Então a primeira separação, que é decorrente do pecado, ela afasta um do outro. E aí, por conseguinte, de acordo com o que Isaías está falando, acontece a segunda separação entre homem e Deus. Por isso que comunhão é tão importante. Por isso que o Salmo 133, ele diz que é bom e agradável quando os irmãos estão em união, mas ali onde eles se encontram, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. O contrário também é verdadeiro. Quando eles se separam, o fruto é maldição. Nós somos feitos um para o outro. Eu não quero entrar nesse mérito, mas Jesus deixa claro que esse enganador, que foi o mesmo enganador que foi lá no Éden, ele veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Então, pegando carona, só para a gente juntar as coisas, quando Jesus fala, sereis atribulados, os matarão, sereis odiados, e tudo aquilo ali, é em decorrência do pecado. Essa é a ideia que Jesus está construindo. E o resultado desse afastamento, pode colocar lá, é o que Jesus diz no versículo 11. Levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. Porque uma vez que o povo está separado, uma vez que o povo está desunido, uma vez que o que impera em nós e nos nossos países, na nossa realidade, nas nossas relações, é afastamento, é divisão, é guerra. É só chegar um bonito no pedaço e começar a pregar um tanto de mentira, que o povo vai atrás. E finalmente Jesus então chega ao âmago daquela questão que foi levantada lá no começo. Quando os discípulos falam, tá, até quando vai ser assim? O que é que precisa acontecer? Qual o sentido disso tudo? Essa foi a pergunta que o pai do Aylan fez. E Jesus finalmente esclarece. Ele diz, pode colocar, por se multiplicar o pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui está, queridos, a resposta para a maioria das indagações da humanidade. Aqui está a resposta para a maioria das nossas dores e tragédias. Aqui está a resposta para o tamanho do afastamento da humanidade. Aquele vídeo que nós vimos no começo é a melhor tradução desse versículo que nós acabamos de ler. É o resultado que nós podemos perceber e sentir na própria pele, quando nós choramos ao ver aquele menino na idade da minha filha. E eu vi essa cena no dia exato que a minha filha completava 3 anos, idade do Aylan. E nós choramos, então a gente sente na pele. Porque, queridos, o que Jesus está dizendo aqui, em primeiro lugar, passa lá, é que quanto mais nós pecamos, mais nós nos esfriamos. Ele diz que quanto mais nós pecamos, pode passar, mais nós nos afastamos. Ele diz também que quanto mais nós pecamos, mais as tragédias se multiplicam entre nós, porque pecado gera tragédia, pecado gera afastamento, pecado gera morte. O salário do pecado é a morte em todas as suas esferas. Então, queridos, o pecado é algo que está para a igreja. Porque só sabe o que é pecado aquele que conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não liga para pecado. Aliás, se você chega falando de pecado para alguém que não conhece a Deus, ele vai virar para você, que pecado? Pecado é o que você está fazendo, me julgando. Para quem não tem compromisso com Deus, para quem não se relaciona com Deus, não existe pecado. Mas para nós, igreja, que nos relacionamos com Deus, que acabamos de cantar, que oferecemos a nossa vida, que amamos o nosso Deus, que servimos o nosso Deus, que participaremos dessa mesa logo mais, é inadmissível.
E nós precisamos entender que a tragédia da humanidade é por conta do pecado. E a igreja foi levantada para levar a voz de santidade para o mundo, de transformação para o mundo. Pecado é algo de quem não tem compromisso com a palavra, mas nós que cremos na palavra que transforma, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, é responsabilidade nossa. Pecado está para aqueles que deveriam perceber a miséria do outro e não percebem, ou passam de largo. Fuçando na internet para pesquisar um pouco mais sobre essa tragédia, encontrei a notícia de um rapaz recém-formado, engenheiro da NASA. Esse engenheiro da NASA, quando ele viu tudo isso acontecer, já faz um ou 2 meses que ele está acompanhando tudo isso, ele pediu demissão da NASA. Ele pegou uma grana que ele tinha, juntou com outros fundos e tal, porque ele viu que naquele contexto lá da Síria e entre os refugiados, mulheres e crianças do sexo feminino estavam sendo capturadas e vendidas como escravas sexuais. Ele então resolveu pegar tudo que ele tinha e ele construiu uma ONG. E ele passou a comprar essas mulheres e enviá-las para outros países, para oferecer para essas mulheres uma vida mais digna. Ele comprava no mesmo câmbio que elas eram vendidas, ou seja, para quem vendia achava que ele estava comprando para escravizar sexualmente, mas ele estava enviando elas para outros países, protegendo essas mulheres. E um dia alguém chegou para ele e perguntou: por que você está fazendo isso? Isso é loucura. O que está acontecendo com você? A resposta dele foi muito simples: eu li a Bíblia e li o jornal. Isso foi suficiente para que aquele homem olhasse para a própria vida e falasse: a minha vida não faz sentido. Não faz sentido eu ficar procurando astros e estrelas fora da terra, enquanto homens e mulheres estão morrendo do meu lado. Uma Bíblia e um jornal. Ou seja, estou querendo dizer para você, meu irmão, e para mim, que se a gente for ficar sentado esperando ou dependendo de que algo sobrenatural aconteça comigo e com você para a gente perceber a miséria do outro, pode ser que a gente passe a vida inteira esperando. Ah não, estou esperando meu chamado, estou esperando o Senhor aparecer na minha frente. Você pode ficar a vida inteira esperando e as pessoas vão morrer do seu lado. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Eu estou dizendo que perceber a miséria do outro não depende de uma visão sobrenatural, mas depende de um coração quebrantado, de um coração obediente. Mas naquela conversa, Jesus apresentou para os seus discípulos como é possível vencer esse afastamento. Graças a Deus por isso. Que a gente é chocado pela palavra, mas a palavra também nos direciona. E nessa manhã, a palavra também apresenta para mim e para você algumas formas muito simples da gente vencer esse afastamento. Jesus disse no versículo 13 e 14, coloca para mim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Lembre que fim, finalidade, objetivo, completude. Ou seja, Jesus diz que o que aproxima a gente, o que nos fortalece, nos permite consolar uns aos outros, em primeiro lugar, é perseverança. Coloca para mim lá. Perseverança. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. É incrível como nós desistimos facilmente das pessoas. É incrível a capacidade nossa de dar uma ou duas chances. Na terceira, falar: já te dei 2 chances. É incrível. É tão incrível que eu mesmo estou educando a minha filha desse jeito. Isabela, vem cá. Ela: não. Eu falo: Ela já sabe. Perseverança, que é a ideia da palavra perseverança, o termo grego aqui dá a ideia de um animal de carga, no qual é depositado a maior carga possível, ao ponto das suas perninhas ficarem assim. Você não está vendo a minha perninha aqui, mas trêmulas assim, ó. Aí você fala: não pode colocar mais nenhuma pena. E ele fica tremendo. Aí ele espera um pouquinho, aguentou. Então vamos. Aí ele vai puxando aquele negócio assim. Essa é a ideia do conceito, o conceito de perseverança na Bíblia é esse: suportar até o limite, como o animal de carga suporta o peso que é depositado nele.
É preservar a integridade mediante desgraças e provações. Isso é perseverar. É aguentar bravamente, com paciência, com confiança. É investir. Perseverar, queridos, não é simplesmente ficar tentando, mas sobretudo buscar alternativas. Aqui não está funcionando, vamos tentar de outro jeito. Por aqui também não vai, tenta de lá. Uma vez meu pai me deu um exemplo muito bom de perseverança. Meu pai é um tio, agora eu não lembro, faz muito tempo. Quer aprender a perseverar? Solta um cachorro bravo atrás de você. Você vai encontrar caminho onde não tem. Você vai pular muro que você nem imagina que você pula. Isso é perseverança. Porque tem alguma coisa atrás de você, né? Então o que a gente precisa entender é que tem uma coisa atrás de nós, chamada pecado. E Jesus falou que ele vem, olha, querendo como um leão, querendo devorar a gente. Perseverança, aquele que persevera, aquele que investe tempo, aquele que cuida, aquele que insiste, aquele que não desiste na primeira. Segundo o que Jesus diz aqui, pregação do Evangelho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o Evangelho do Reino em todo o mundo. Pregar a ideia de publicar, de anunciar, de proclamar, de tornar-se arauto oficial de uma mensagem, da mensagem de uma missão de vida ou morte que deve ser executada urgentemente. Essa é a ideia do termo pregar. É incorporar a mensagem urgente. E olhar e dizer assim, isso é responsabilidade minha. E evangelho, a palavra evangelion, que é boa notícia. Uma notícia que muda o estado, a condição de vida de uma pessoa, cidade, estado, nação, por suas implicações. Isso é evangelion, isso é evangelho. Então pregar evangelho é muito mais do que abrir a Bíblia e falar. É também, e talvez o principal meio, mas sobretudo dispor a própria vida para que essa palavra tome vida na vida do outro. É por isso que a terceira coisa que Jesus fala é testemunho. O Evangelho não é pregado para que as pessoas saibam. O Evangelho não é pregado para que as pessoas tenham informações acerca de Jesus. Mas é pregado, diz o texto, será pregado o Evangelho do Reino por todo mundo para testemunho das nações, então virá o fim. A pregação do Evangelho tem um objetivo, uma finalidade que a gente já entendeu aqui: dar testemunho. Testemunhar é atender a uma convocação, é ser convocado a declarar a verdade a respeito de algo, é afirmar solenemente, exortando com diligência. E uma tradução interessante para testemunho é implorar pelo amor de Deus. Eu gostei dessa tradução. Dar testemunho é dar vida ao Evangelho, é não negociar. Eu tomei informação também de que a nossa cidade recebeu cerca de 40, o Brasil parece que, a agência missionária que eu consultei, são cerca de 180 famílias sírias, daquele grupo que a gente viu no vídeo, que estão no Brasil. A nossa cidade, o nosso país recebeu 180, 40 em Curitiba, 40 famílias em Curitiba. E tem uma agência missionária que recebeu 8 famílias cristãs que estão foragidas de lá. E ele veio para Curitiba para tentar uma vida melhor aqui e trazer o restante da família dele. Mas anteontem, a cidade onde estavam todos os seus familiares foi destruída e todos morreram. Ele não conseguiu trazer ninguém. Anteontem. Nós tínhamos um jovem aqui no nosso meio, chamado Imaculei Tanis. Assistiu vários cultos aqui. Você deve ter visto o Tanis por aí. Tanis saiu do Haiti e veio para o Brasil. O primeiro lugar que ele procurou foi a igreja. A Eula pagou muito almoço e café para ele, né, Eula? Desesperado, tentando alguma coisa. Todos os dias estava aqui na igreja, no começo não entendia nada. Mariana Braga, membro da nossa igreja, traduziu francês, presbítero Luiz, todo mundo tentando ajudar o Tanis. Conseguimos um emprego para o Tanis. E ele frequentando a igreja. Conseguimos um emprego para ele. Na verdade, foram 3 ou 4 tentativas. E o patrão fez algumas promessas para ele,
que não conseguiu honrar, evidentemente, por conta da crise que se estabeleceu no nosso país, mas, sobretudo, ele prometeu uma coisa e não cumpriu com o Tânis. O Tânis ficou no Brasil cerca de 3 meses, aproximadamente. Mas a última coisa que começou a acontecer com o Tânis é que ele começou a ser abusado e espancado na República, aqui na Ébano Peneira, onde ele morava. E ele falou, eu não aguento mais. Eu vim para esse país para procurar uma alternativa boa e trazer a minha família, mas eu não aguento mais. Tânis também tem uma filha na idade da Isabela. Seus pais estão refugiados em Miami e ele vai tentar ir para lá com a família, porque o Brasil não deu para ele. Curitiba não deu para ele. Membro da nossa igreja, praticamente. Revista, 2 edições para trás, traz o Tânis na capa junto com outros irmãos imigrantes. Eu não estou jogando nas nossas costas a responsabilidade do Tânis. Não é isso que eu estou dizendo. Nós fizemos tudo o que pudemos. Inclusive, quem enviou o Tânis de volta para o país dele fomos nós. Mas isso mostra que tem muita gente do nosso lado, refugiados, não só de outros países, mas refugiados da própria realidade, esperando a pregação do Evangelho, o testemunho que muda uma vida. E esse é o papel de quem tem compromisso com a palavra. Eu queria terminar lendo o texto com você, de João 20, 30 e 31, que é para mim o melhor exemplo de dar um testemunho, alguém que deu um testemunho, e esse é o testemunho de João. É muito simples o que João fala. Ele diz que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o testemunho. Não são os sinais, não são os milagres, não são as marcas da história, mas é o cotidiano que dá testemunho do que Cristo faz, porque o melhor testemunho de Cristo é a sua vida. Talvez nós não iremos para o outro lado do mundo, como a Thaísa está indo, não para a Síria, mas para o outro lado do mundo, e ela já rodou o mundo inteiro. Essa é a 3ª vez que a gente envia a Thaísa. Talvez você não possa ir com as próprias pernas, mas não menospreze o poder da sua oração. Não menospreze o engajamento que você pode ter de várias outras formas, inclusive associando-se a uma organização, ajudando a manter uma família. Bob Geldof, um ator inglês, cantor e ator inglês, famoso por ser o protagonista do filme de uma banda chamada Pink Floyd, The Wall. Ele é o protagonista do filme. E ele, um homem engajado em várias associações humanitárias, quando ele viu a imagem do Aylan, ele conversou com a sua esposa, isso está na internet, ele fala assim, eu quero trazer para cá 8 famílias, 4 eu vou hospedar na minha casa, e outras 4 no meu apartamento em Londres. É tudo que eu posso fazer, porque eu tenho vergonha de ser gente no mundo onde gente faz isso. Uma pessoa fazendo para 8. Mas alguém que está justamente entendendo o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. Não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que finalmente a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a não somente derramar lágrimas por Aylan, mas principalmente, de alguma forma, darmos testemunho de Cristo, porque essa é a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar agora um hino proposto no nosso boletim. Primeira estrofe, a outra a gente canta na distribuição. Somente a primeira estrofe do hino que está aí, 345. Eu queria chamar os oficiais para tomar lugar à mesa. Nós vamos proceder com a Santa Ceia. Once more
Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, vamos ler do versículo 20 em diante. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, Senhor? Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Junto com os seus discípulos, Jesus deu-se informações sobre o que estava acontecendo naquela hora. Ele estava sendo vítima de traição. Traição aparentemente só pelo Judas, mas Judas foi apenas um ator nesse processo de traição. Quem moveu a vontade de Judas foram os chefes religiosos, que pagaram a ele 30 moedas de prata para que ele consumasse a traição. A traição foi perpetrada também pelos que o levaram até o Calvário. Os chefes religiosos traíram e os chefes do poder o executaram. E esta história entristece não só os discípulos daquele tempo, mas também a nós. E hoje há traidores de Jesus. Nós vimos esta história que está acontecendo nos nossos dias. São nações poderosas, que algumas delas que se dizem cristãs, que movem os seus exércitos para realizar os seus planos de crescimento, de hegemonia, sejam estes do Oriente ou do Ocidente. E a consequência desastrosa e trágica: surgem as tragédias geradas pela ganância, e quem faz estas coisas está traindo ao Senhor Jesus. Sejam chefes poderosos, sejam aqueles que estão lucrando, mas também nós temos que pensar: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Mestre? Nós traímos a Jesus com a nossa indiferença. Traímos a Jesus quando nós não sentimos a dor que ele sentiu ao olhar o mundo sofredor. Traímos a Jesus quando não somos solidários com o nosso próximo que está sofrendo. Não sabemos como vamos fazer, mas se tivermos a oportunidade, não traiamos. Não voltemos nossas costas a Jesus, porque aquilo que for feito, ou que não for feito a um desses pequeninos, a mim o fizeste ou não fizeste. Vamos curvar as nossas frontes. Estamos diante desta mesa, Senhor, mesa que mostra a Tua misericórdia, mesa que nos lembra
como Cristo foi traído, mesa que nos chama para a comunhão, para a comunhão não só dentro da igreja, mas comunhão com aquele que está sofrendo, comunhão com aquele que está longe de nós e que nós olhamos apenas à distância. Ó Senhor, coloca no nosso coração, como estás colocando agora, pela mensagem do teu servo que falou, e pela mensagem da tua palavra, e a mensagem do teu Santo Espírito que está falando ao nosso coração, colocando dentro de nós a nossa responsabilidade para que nós não estejamos também com a nossa atitude traindo ao nosso Salvador. Abençoa, Senhor, e também nos perdoa, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e oramos. O Senhor tomou um pão e disse: este pão é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim, em memória de tudo que aconteceu, em memória de tudo o que ele fez e está fazendo na nossa vida agora. Comei dele todos. Fazei isto em memória do Senhor Jesus.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por semelhante modo, após ter distribuído, partido o pão, Jesus toma um cálice parecido com esse, cheio de vinho, olha para os seus discípulos e diz: antes vocês tinham uma aliança étnica, aliança feita com Abraão, de quem viria o Cristo. Agora uma nova aliança é firmada com todo aquele que crê. A nova e eterna aliança no sangue de Jesus é a aliança que Deus estabelece comigo e com você, por meio do Evangelho, por meio da fé que revela o Senhor e Salvador da nossa vida, que tem poder para mudar a história da humanidade. Tomemos também desse cálice com essa memória, a memória de quem nós somos, a memória daquilo que Cristo conquistou para que sejamos testemunho de fé e de vida íntegra, correta, santa, transformada na presença de Deus.
cantar a primeira estrofe do hino 185. Vamos colocar em pé. A pessoa responsável pelo Ministério Infantil disse que todas as crianças estão ali na nossa sala de reuniões. Então, os pais, por gentileza, podem passar por lá e pegar os seus filhos queridos. Vamos orar. Pai, nós, mais uma vez, nos sentimos privilegiados por estarmos num país livre de perseguições, livre, ó Deus, dos males diversos que ocorrem na Síria e em outros países. A cena da morte de Ailã nos confronta no tocante ao nosso testemunho e vida cristã nesse mundo. Pai, embora não tenhamos cenas tão trágicas como aquela aqui no nosso país, mas temos as nossas tragédias também. Temos aqui na nossa cidade muitos aviltados, sofredores, ó Deus. E essa igreja está aqui há 127 anos porque o Senhor quer nos usar para resgatar esses perdidos. Portanto, nos confronte mais uma vez quanto a uma vida de santidade. Nos ajuda, ó Deus, a entender que o pecado é aquilo que destrói o mundo em que nós vivemos. E que nos comprometamos, ó Deus, com a Tua palavra, de modo a viver o Evangelho, sermos perseverantes e que preguemos a Tua palavra, quer seja oportuno, quer não, porque a Tua palavra é vida e ela pode transformar qualquer situação, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela mesa, pela comunhão que temos em Ti, nesta manhã, relembrados na Santa Ceia, em Cristo Jesus. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e os consolos, o abraço, o calor, a presença do Santo Espírito, repouse sobre cada um de vós, sobre vós permaneça desde agora para sempre. Amém. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Bom domingo, bom feriado a todos. Que Deus abençoe.